Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula das disciplinas de tópicos especiais em linguagem de programação e programação orientada a objetos. Hoje, dando continuidade no conteúdo, nós vamos falar sobre funções, como implementar as funções básicas no Python. Vocês vão observar que não tem muita diferença em relação às outras linguagens, mas no próximo conteúdo, né, na continuidade desse conteúdo aqui, que seria a próxima aula, nós vamos ver que existem formas diferentes de implementar essas funções no Python, formas que diferenciam ele e muito de outras linguagens. Então a aula de hoje é apenas uma pequena revisão de como implementar funções, e vocês vão perceber que é muito parecido com outras linguagens. Para criar funções da linguagem Python, eu vou usar o comando def para definir uma função. A definição de uma função, a criação de uma função, segue essa seguinte estrutura. Def, o nome da função e, entre parênteses, os parâmetros. O Python não tem uma obrigatoriedade de você definir quantos ou quais parâmetros você vai receber, que a gente vai ver mais para frente. Esse caso aqui é o caso mais comum, que eu estou recebendo duas variáveis x e y, estou imprimindo elas na tela, estou mostrando na tela qual é o valor de qual, usando o format do Python. Então eu estou passando uma string, formatando ela e passando dois parâmetros. Esses parâmetros eles serão exibidos dentro dessas chaves, na ordem que eles aparecem. E eu estou retornando, então é uma função que tem parâmetro ele recebe parâmetro e retorna valor, estou retornando o x somado ao y. Na hora de chamar essa função, eu passo o nome da função, os parâmetros e recebo um retorno. Essa função, ela permite tanto mostrar na tela uma mensagem, quanto retornar um valor. Mas se eu retornar o valor antes de mostrar na mensagem, antes de dar o print, se esse return fosse aqui em cima, ele não printava. Eu posso também chamar essa mesma função que eu criei aqui em cima, essa add, usando parâmetros nomeados. Do jeito que eu chamei essa add aqui, passando o 5 e o 6, obrigatoriamente o 5 vai ser atribuído ao x e o 6 vai ser atribuído ao y, porque eu passei nessa ordem, na ordem que foi definido o parâmetro na função. Então o print aqui vai mostrar que o x é igual a 5 e o y é igual a 6. Se eu quiser inverter a ordem desses parâmetros, ou mesmo eu estou implementando uma aplicação que na hora de chamar essa função são diversos parâmetros e eu não quero me preocupar com a ordem deles, eu posso chamar essa mesma função passando os parâmetros nomeados. Eu estou definindo aqui e estou chamando a função add, passando que o y é igual a 6 e o x é igual a 5. Na hora de mostrar aqui na tela, ele vai mostrar que o x é igual a 5 e o y é igual a 6. Então, ele não precisa ser exatamente na ordem que foi definido, desde que eu passe como parâmetros nomeados. Como eu disse, o Python ele não exige que eu já defina logo de cara quantos e quais parâmetros eu vou receber da função. Eu posso criar uma função, definir uma função que recebe um número variável de argumentos. É o mesmo comando, o def, o nome da função, e na hora de definir os parâmetros, eu vou definir apenas um parâmetro. Nesse caso aqui é o args. Pode ser qualquer valor que você quiser. Por exemplo, poderia ser x aqui, poderia ser y, poderia ser teste, poderia ser qualquer coisa. Esse args aqui é só um padrão para apresentação dessa função, mas esse nome aqui, quem define é você. Tanto esse nome, que é vamos dizer assim, um ponteiro para a lista de parâmetros que você está passando, quanto esse nome aqui, que é o nome da variável. A única obrigatoriedade é você colocar um asterisco precedendo o nome desse parâmetro, que pode ser qualquer nome, novamente, reforçando. Como eu estou passando um asterisco aqui, quer dizer que pode ser uma lista de valores. Eu vou receber uma lista de valores. Quando eu passar o nome da função, eu posso passar quantos parâmetros eu quiser. A diferença é que quando a função recebe esses parâmetros, eu tenho que ter um for
para iterar sobre essa lista que vem para mim, né, para poder fazer esse processamento, que na verdade não é uma lista, tá? É uma tupla. Ele recebe uma tupla, ou seja, é um objeto imutável. Ele recebe uma tupla, que são os valores desses parâmetros. Se é uma quantidade variável de argumentos, faz sentido que a gente itere sobre essa lista e leia todos esses dados, esses valores e faça o processamento. Porque já que eu não sei se vai ser 1 ou se vai ser 1000, eu preciso ter também uma lista de repetição para poder processar. Mas é claro que isso é só uma sugestão e depende da aplicação. Às vezes eu não preciso simplesmente iterar. Às vezes eu só preciso retornar esse valor ou fazer um cast, algum processamento, ou salvar essa lista de valores em um arquivo externo, por exemplo. Posso também passar para essa função um número variável de argumentos nomeados. Eu não vou passar respeitando a ordem. Não necessariamente eu preciso passar a ordem. No caso aqui desse exemplo de cima, eu posso passar quantos parâmetros eu quiser, quantos valores eu quiser. Mas ele vai ser passado exatamente na ordem em que ele foi chamado na função. Aqui, se eu nomeio esses parâmetros variados, esses argumentos, eu posso atribuir nomes para cada um desses parâmetros e trabalhar eles dentro da função, sem preocupar com a ordem que eles foram passados. Novamente, esse keywords aqui, você define o nome, não precisa ser necessariamente isso, e também o nome da função você escolhe. A diferença entre o número variável de argumentos e o número variável de argumentos nomeados é que eu preciso passar 2 asteriscos. Então ele entende aqui que ele vai retornar, que ele vai receber um dicionário em que os argumentos, né, nomeados, as chaves de cada argumento serão as chaves do dicionário e os argumentos mesmo, valor, serão as entradas do dicionário. Então vai ser dessa forma aqui, é um exemplo, né, de chamar essa função. Estou passando esses parâmetros para essa função aqui, keyword args, que é uma função que recebe número variável de argumentos e que ele também recebe que esses argumentos, ele espera que esses argumentos sejam nomeados. O Python também permite retornar múltiplos valores de uma vez só, diferente de outras linguagens menos avançadas, vamos dizer assim, menos simplificadas, que permitem apenas o retorno de um valor. A partir do momento que você retorna um valor, essa linguagem ela já interrompe o fluxo de execução da função. No Python não, eu posso receber quantos valores eu quiser e retornar quantos valores eu quiser ao mesmo tempo. É só eu colocar essa lista de valores retornados lá na linha return, separados por vírgula. E por último, vamos entender um pouco como funciona o escopo de funções no Python. Predominantemente, assim como qualquer linguagem, toda variável que a gente define dentro de uma função é uma variável local. Então ela possui um escopo muito limitado dentro daquela, não muito limitado, totalmente limitado dentro daquela função. Qualquer variável que eu defino dentro dela, eu não consigo acessar de fora. Mas eu consigo, por exemplo, definir uma variável global e alterar essa variável global dentro de uma rotina de função. Aqui tem um exemplo. Definir uma variável global x recebe 5. Por que ela é global? Porque ela está fora da função, ela está no escopo geral do código. E definir duas funções, setX e setGlobalX. Esse setX é apenas para alterar o valor do x. Então, o que essa função faz? Ela recebe um número, chamando aqui embaixo, ó, setx passando 43. Então, ela recebe o 43 aqui e fala que o x vai ser igual ao número. Que x que é esse aqui? É o x da função. É o x do escopo local dessa função setx. Esse x aqui não é o mesmo desse global. Mas eu posso definir variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes? Sim, pode. Agora, quando eu mostrar o x
ele vai mostrar que o valor de x é 43. Esse x, o x local, esse x aqui continua sendo 5. Se eu quiser alterar esse x especificamente, que é o x global, eu tenho que construir um código mais ou menos parecido com essa função aqui, que é a função setGlobalX. Eu vou chamar essa função passando o 6 como parâmetro, e antes de fazer qualquer operação com o meu x global, eu preciso falar, olha, o x que eu estou mencionando nessa função é o x global. Eu chamo globalX. A partir desse momento, qualquer referência ao x dentro dessa função passa a ser feita dentro do escopo global da aplicação. Agora eu vou mostrar o x aqui na tela. Eu não passei x nenhum para a função, mas quando eu dou um print x e ele sabe que o x é o global, ele mostra 5 na tela. Quando eu falo que x recebe número e mostro o x igual a 6 e printo isso na tela, ele vai mostrar o valor 6. E se eu der um print x fora da função, esse valor passou a ser 6, porque eu fiz essa alteração lá dentro. Bom, pessoal, era isso o conteúdo de funções, o conteúdo básico de funções em Python. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse conteúdo e vamos ver as funções especiais que o Python permite implementar. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.